Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Você pode dizer comigo assim, Ebenezer, vamos lá? Mais uma vez, Ebenezer. Mais uma vez, Ebenezer. Diga, até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode aplaudir mais uma vez a esse Deus que é maravilhoso, que é provedor, que é cuidador, que é o nosso Deus. Pode se sentar, igreja. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre um privilégio poder estar aqui. Agora, a gente está envolvido com tantas coisas lá no Espírito Santo. E quando Deus ele nos presenteia com esse tempo, para mim é gratificante demais. Eu amo demais essa igreja. E eu estou feliz porque eu vivi para ver o Sergião com bigode branco, irmão. Quando eu saí daqui, o bigode do Sérgio não era... E o Sérgio não usava sapato. Esse sapato aí tem um mistério aí, Sérgio. Meu Deus do céu. Mas glória a Deus, irmão. São 25 anos e tantas coisas aconteceram nesse período. E eu glorifico a Deus, porque quando nós olhamos para a atual situação da igreja, para a realidade da igreja, a gente observa que evoluiu. Quem está comigo, diga glória a Deus. A gente observa que desenvolveu. Uma coisa é 25 anos da mesma forma. Outra coisa é você olhar para uma história de 25 anos e ver que a cada ano Deus estabeleceu coisas novas, Deus estabeleceu tempos novos. E hoje a gente pode observar aqui tanta gente que está aí preparada para trabalhar em prol desse reino, para aumentar ainda mais. Quem está comigo, quem crê, diga glória a Deus. Os homens estão igual salgadinho de rodoviária, só o óleo aqui, irmão. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Mas vamos para a palavra então. Tava olhando aqui o presbítero Maurício Júnior. Meu Deus do céu, que terno é esse, irmão? Eu ainda estou na fase de usar essas calças agora que não vai até o final, que você compra na promoção. Eu olhei o diácono Maurício Júnior ali e falei, meu Deus, tem que comprar um terno agora. O negócio está outro nível aqui, irmão. Glória a Deus. Irmãos, eu vou adiantar aqui, para a gente não passar do horário. Mas quem ficaria aqui até meia-noite, diga glória a Deus. Duvido. Você fala agora. Quando começar a dar 9h30, você já está coçando o bolso aí com fome. Vamos para a palavra? Amém? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, agradeço ao meu pai pela oportunidade, agradeço ao presbítero Maurício Júnior por ter ligado, por ter convidado, e cada um que faz parte. Eu estou aqui vendo o Elton aqui, meu Deus, Elton, eu fiz minha barba estava quase lá, mas enfim, glória a Deus, irmãos. Minha esposa, meus filhos, o Noah já está ali em cima, já chegou arrumado, já está todo desarrumado. A Alice já rabiscou a minha Bíblia toda, mas glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra? Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, irmãos, lá no capítulo 11. Eu quero trazer uma palavra nessa noite. Irmãos, eu estou gesticulando aqui, eu tô sentindo esse negócio muito chique, aleluia. É a primeira vez que eu estou usando um microfone assim, irmão, é forte. Abra comigo lá em Gênesis no capítulo 11. No versículo 26, eu estava pensando essa semana, meu Deus, qual que é a palavra que o Senhor vai ministrar para a tua igreja no domingo? Você acredita que cada culto, irmãos, existe algo específico de Deus? O que você recebeu domingo passado foi algo específico para aquele culto. O que você vai receber da parte de Deus hoje é algo específico para esse culto. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ainda bem que você veio. Agora cutuca a pessoa do outro lado e fala, ainda bem que você veio. Assim, você escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Vamos para a palavra então, irmãos. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 11, versículo 26. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, que lá na frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Ele gerou Naor e Arã. Diga comigo, Abrão, Naor e Arã.
Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Agora você já sabe quem é o pai de Ló, irmão. Vamos lá. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento. Diga comigo assim: Ur dos caldeus. E Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Lá na frente, Deus vai mudar o nome dela para Sara. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Mas Sarai era estéril, diga estéril. E ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Diga Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos. Agora vamos repetir esse finalzinho aqui, todo mundo junto, irmão? Vamos lá? No 3, e morreu. Vamos lá. 1, 2, 3. E morreu. Vamos ler mais uma vez esse texto? Vamos lá? Pode voltar. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu te convido a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu sei que já foi feita uma oração, mas eu preciso orar com você também. Eu preciso que você acalme o seu coração, concentra todo o foco da sua mente, do seu coração, na palavra que será ministrada nessa noite. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. E a sua fé te coloca em movimento para viver o sobrenatural de Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com uma expectativa muito grande de receber da parte do Teu Espírito Santo, Pai, de receber da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, Pai. A Tua palavra dá destino para esse homem, para essa mulher. Eu creio, Pai, no impacto que será gerado na vida desse homem. Eu creio no impacto que será gerado na vida dessa mulher, por intermédio da Tua palavra, por intermédio da pregação da Tua palavra e do agir do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, Deus, e queremos declarar aos céus que os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito estão abertos para receber a orientação da Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra nessa noite. Se você quer receber de Deus, diga amém. Glória a Deus. Deixa eu te explicar o que é que está acontecendo aqui, irmãos. Terá, ele é descendente de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé. Quem lembra de Noé aqui? Aquele que construiu uma arca em um tempo onde não chovia, e Deus escolheu Noé para estabelecer um novo tempo sobre a terra. Noé teve filhos, e um desses filhos se chamava Sem. Diga Sem. E da geração de Sem veio Terá, que era pai de Abraão, pai de Naor e pai de Arã. E a Bíblia vai dizer que o filho mais novo desse homem, que se chama Terá, ele morre. Na mesma terra que ele nasceu, ele morreu. E de repente, esse homem, ele decide reunir parte da família, e ele fala o seguinte: nós não iremos ficar aqui, nós iremos para Canaã. Glória a Deus. E ele reúne ali sua família em direção a Canaã. Mas uma coisa interessante é que no meio do caminho, de repente, ele está num ambiente novo, ele sai daquela terra. Irmãos, o som está alto aí? Ou está bom? Está alto? Para cá está um pouquinho alto. Tá dando, vai dar certo. Eu fico preocupado porque eu grito muito, irmão. Do nada eu solto uns gritos aqui. Mas enfim, esse homem, ele está se deslocando de Ur dos caldeus, e o objetivo dele é chegar em Canaã.
ele é um homem que dá um destino para a família, ele é um homem que tem uma liderança, ele tem um sacerdócio. Por quê? Porque quando ele estabelece o destino, a família acompanha ele. Quem está comigo, diga glória a Deus. A Bíblia não mostra ninguém indagando a decisão de Terá, mas a Bíblia mostra Abraão, que até então se chama Abrão, a Bíblia mostra Sarai, a Bíblia mostra os familiares dele seguindo Terá, e a família está indo com muita expectativa. Eu lembro que quando Deus me deu a direção de sair do Rio de Janeiro e morar no Espírito Santo, irmão, eu fui com tanta expectativa de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E eu lembro que na primeira semana que eu cheguei no Espírito Santo, eu, carioca, flamenguista, gente boa, nunca tinha visto nada de absurdo aqui no estado, mas na primeira semana que eu chego no Espírito Santo, eu morava numa casa que ficava na parte de baixo de uma casa que era na calçada da rua, tinha uma escada lá embaixo, era a casa que eu morava, junto com outros rapazes, e de repente, uma galera decide assaltar o atacadão, e onde é que essa galera entra? Dentro da casa que eu estava. Aí, irmão, eu estava assistindo um filme, acho que meu pai nem sabe disso, sabe, pai? Vai saber agora. Eu estava... Aleluia. Eu estava assistindo um filme na Netflix. Olha como é que você fica distraído com o negócio de Netflix. Tu com esse irmão aí fala assim, ó, para de ficar distraído com Netflix, pelo amor de Deus. Olha lá, Deus está vendo tua televisão, irmão. Aleluia. Eu lá assistindo Netflix, com um pouco, eu escuto assim... Abaixa, 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 meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, irmão, tinha uma janelinha do lado do sofá, que você via a escada que dava acesso à rua, e com pouco eu vejo um policial descendo, outro policial descendo, aí eu não sei o que fazer, irmão. Eu sou carioca, mas no meio daquela situação eu não sabia o que fazer, porque 21 anos no Rio, eu nunca vi um assalto. Glória a Deus, quem está comigo, diga glória a Deus. O Rio é lugar de prosperidade, irmão. Esse negócio que o pessoal fala aí é tudo conversa fiada. Mas enfim, quando eu cheguei no Espírito Santo com tanta expectativa, essa foi minha primeira experiência lá, pai. Aí, irmão, depois eu fiquei assim, eu vou imprimir alguns currículos, vou entregar os currículos aqui em Laranjeiras, no centro comercial, e vai dar certo, uma empresa vai me contratar, Tiago, o negócio vai... Eu vou chegar lá no início trabalhando com uma coisa, daqui a pouco vai desenvolver. Você sabe qual foi a realidade? 3 meses desempregado, irmão. 3 meses desempregado. E meu pai está descobrindo essas coisas agora, né, pai? Na hora eu pensava assim, eu vim para esse lugar por um comando de Deus, mas não foi Deus que me empurrou, foi decisão minha obedecer esse comando. Então eu não vou ficar levando problemas, eu não vou ficar trazendo situações, porque eu sei que a qualquer momento que eu ligasse para o meu pai, ele prontamente me ajudaria. Mas tem coisa que você tem que enfrentar, irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, tem coisas que você vai ter que enfrentar. Fala assim, não adianta ficar desesperado não. Catuca ele, fala, não adianta ficar chorando por aí não. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Fala, você vai enfrentar. Fala, você é valente. 3 meses depois, eu consegui um emprego, graças a Deus. E daí, pouco tempo depois, a gente casou, né, amor? Irmão, pensa, quando você casa... Primeiro que eu casei 25 quilos mais magro, aleluia. Estou aqui que eu estou vendo que onde eu piso o altar está até afundando um pouco, irmão, estou até preocupado. Mas você casa com aquela expectativa, por quê? Porque tudo que é novo te gera expectativa. Tudo que é novo, você está num lugar e você vai se mudar para um outro lugar, irmão. Eu já me mudei 9 vezes e a Fernanda chegou para mim essa semana e falou, amor, eu achei um apartamento que é a nossa cara. Amor, eu tô pregando, amor. Aí, irmão, você cria expectativa todas as vezes que você percebe que a sua vida vai desenvolver para algum outro nível. Só que o que você não entende é que muitas das vezes a sua expectativa será frustrada.
Por quê? Porque você planeja de acordo com aquilo que você vê, você planeja de acordo com a realidade que você vive, só que lá no céu existe uma reunião, existe algumas coisas que acontecem que você não está lá para saber, mas enquanto você está aqui articulando, projetando, criando expectativa em certas coisas, Deus está falando para você o seguinte: existem coisas grandes e poderosas que eu tenho preparado para você, e é necessário às vezes eu frustrar a sua expectativa para te apresentar o que eu tenho para você, porque o que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que você pode planejar para si mesmo. Deus é fera em frustrar a tua expectativa para te apresentar uma solução inacreditável. Deus, irmão, é fera em fazer isso. Os processos de Deus, você não precisa entender, mas o resultado sempre será surpreendente, porque cada um dá aquilo que tem, e Deus tem grandeza. É por isso que tudo que Ele tem para você é grande. Quem está comigo, diga glória a Deus. É por isso que os sonhos que Ele tem para você são maiores. Glória a Deus. Agora, imagina, esse homem, ele tem uma expectativa, mas ele também tem um trauma. Por quê? Porque ele sai de uma terra que ele perdeu o seu filho mais novo. E você vai observar, irmão, nessa história, que Abraão era um pai amoroso. Abraão, ele tinha uma expectativa tão grande de ser pai, e só tem expectativa de ser pai, muitas das vezes, quem teve um bom pai, porque se sentiu amado, ou nem sempre é assim, mas eu imagino, terá como um bom pai, e de repente ele tem que lidar com um trauma, um filho que ele perdeu, na cidade que o filho nasceu, só que ele tem que juntar uma expectativa com um trauma, ele junta a família, e ele fala assim, quer saber? Vamos para Canaã. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Até aí tudo bem, só que de repente, eles chegam numa geografia, eles chegam num lugar novo, num ambiente novo, e ele toma uma decisão que não é boa. Ele pega aquela geografia e ele batiza com o nome de Harã. Ele chama aquela terra de Harã. E daí você pensa assim, pastor, ele está querendo homenagear o filho dele. Ele está querendo colocar o nome nessa terra em homenagem ao filho dele. Só que tem um problema, irmão. Ele não estava pronto para lidar com aquilo que ele ainda não havia vencido. Ele ainda não estava pronto para tocar em uma ferida que ainda não havia sido curada. Prova isso, pastor. Provo. A própria Bíblia vai dizer que o destino é Canaã, mas ele batiza aquela terra com o nome do trauma, com o nome do filho que ele perdeu, e naquela terra ele morre. Ele nunca conseguiu chegar no destino dele. Você percebe que ele está em um ambiente novo, ele está em uma terra nova, ele está vivendo coisas novas, tem todo um caminho aberto para as novidades de Deus, mas ele decide trazer algo do passado e aplicar nesse ambiente novo. Ele decide pegar algo do passado, ele decide pegar uma dor do passado, ele decide pegar uma situação do passado que ele ainda não resolveu, e ele traz agora para esse ambiente novo, e ele morre nesse ambiente. Você quer ver uma coisa? Lá na frente, a Bíblia vai falar para a gente, lá em 2 Reis, eu vou ler aqui rapidinho, lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8, depois você acompanha. Existe na cidade de Sunem uma mulher influente. Você vai entender essa palavra, irmãos. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele está se deslocando para essa cidade, e nessa cidade existe uma mulher, pai. E essa mulher, ela prepara pão para esse profeta, e ela cuida desse profeta. E como se já não bastasse o cuidado que ela tinha com esse profeta, ela decide, Fino, ou presbítero Maurício Júnior, aleluia,
construiu um quartinho para esse profeta. Toda vez que o profeta passava lá, ele comia pão, irmão. Eu falo que todo profeta gosta de comer uns negócios, irmão. Por isso a gente vira crente, a gente engorda, é automático, irmão. Glória a Deus. O profeta, de tanto homem passar lá e comer pão, ela olhou para ele e falou assim: esse aí é profeta. Come igual profeta. Brincadeira, mas vamos lá. Ela prepara um quartinho para ele, ela prepara uma mesa, ela prepara uma cadeira para ele, e ela prepara com muito cuidado. Glória a Deus, quem está comigo aqui? Ela prepara todo aquele ambiente com muito cuidado. Agora tem um detalhe, o profeta percebe esse cuidado, e ele manda o servo dele pergunta para aquela mulher, o que é que ela quer que a gente faça por ela? Como é que a gente pode retribuir esse cuidado que ela tem tido conosco? E daí Geazi, o servo do profeta, foi até aquela mulher e perguntou: o que é que nós podemos fazer por você? Porque você tem cuidado de nós com tanto amor, com tanto cuidado. E ela olha para aquele servo, ela fala assim: eu não preciso de nada, muito obrigado, já está tudo bem. Aí o servo do profeta volta com esse relatório: olha, profeta, ela disse que não precisa de nada, que está tudo bem. Aí o profeta pergunta para ele assim: e você? O que é que você vê? Qual que é a realidade que você vê dentro dessa casa? Aí o servo fala para o profeta assim: ela não tem um filho. O profeta vai na casa dela. Lá no capítulo 4, versículo 16, o profeta libera uma palavra sobre a vida dela. Preste atenção. Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Diga, um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas para mim, não me iluda. Aqui ela deixa uma chave. Por quê? Porque existe uma frustração, existe uma expectativa no coração dessa mulher que foi frustrada. A Bíblia não fala sobre isso, irmão, mas essa resposta dela faz a gente refletir a respeito disso. Talvez essa mulher já tentou engravidar outras vezes e não conseguiu. Talvez essa mulher até engravidou, mas durante a gestação ela perdeu a criança. E daí quando o profeta libera uma palavra sobre a vida dela, dizendo que no período de uma gestação, que é o período de 9 meses, ela daria luz a um menino, ela não acreditou. Ela falou: olha, não me iluda, não mente para mim, não me iluda. Porque é como se ela estivesse dizendo assim: porque eu já tive que lidar com frustrações, eu já tive que lidar com expectativas, e não foi legal. Irmão, você já criou muita expectativa em alguma coisa e aconteceu completamente diferente do que você esperava? Meu Deus do céu, né? Acho que todo mundo, né? Você cria expectativa em pessoas, você cria expectativa em projetos, você cria expectativa em situações e nem sempre acontece do jeito que você espera. Mas existe algo que você vai aprender com essa mulher. Terá, ele põe o nome do filho que ele perdeu naquela terra e ele morre naquela terra. O ambiente mudou, porque foi imposto sobre aquele ambiente o nome de um problema que não estava sendo resolvido, que não havia sido resolvido. Agora, essa mulher, ela está no ambiente da frustração, no ambiente em que ela teve um trauma. Quem sabe o material que ela usou para construir esse quarto era o material que ela estava guardando para construir o quartinho do filho dela. Mas no ambiente que ela sofreu uma decepção, no ambiente que ela teve uma expectativa frustrada, ao invés dela se prender à frustração, ao invés dela se prender à dor, ela decide agir diferente. O que é que ela faz? Apesar da dor, ela serve.
apesar da dor, ela cuida. Apesar da dor, ela continua servindo a Deus. Como? Ajudando o profeta de Deus. A Bíblia não vai falar que foi o Senhor que mandou ela cuidar do profeta. A Bíblia não vai falar que o Senhor falou para o profeta que teria alguém que ia cuidar dele. Mas os dois tinham situações, ela tinha frustrações, mas ela vence todas as frustrações que ela tem e ela consegue cuidar de alguém apesar dessa dor que ela sente. Quem está comigo, diga glória a Deus. E o Espírito Santo ministra algo nessa noite. Tem muita gente que para no meio da frustração. Tem muita gente que até começa a avançar, mas de repente traz um comportamento que tinha no passado, de repente traz um vício que tinha no passado, de repente traz um problema que teve no passado e morre numa terra. Agora, tem gente que passa por frustração, tem gente que passa por problemas, mas ainda assim não está preso no problema, ainda assim permanece firme. E você sabe o que é que acontece com essas pessoas que, apesar da expectativa frustrada, permanecem firmes? Elas recebem um comando dos céus e o milagre acontece. Ela não pediu um filho, mas Deus sabia que ela queria um filho. Ela usa aquele ambiente que trouxe tristeza e transforma aquele ambiente em um ambiente de serviço, em um ambiente de generosidade. E Deus está falando para você algo. Deus está falando algo para você nessa noite. Sabe essa situação que te trouxe problema? Sabe essa situação que tirou a sua paz? Que te atrapalhou até de dormir direito? Essa situação que vira e mexe, você se pega pensando nisso. Talvez alguém que te prejudicou, talvez alguém que te fez mal. Deus está falando para você nessa noite: continua firme, porque no tempo oportuno do Senhor existe uma palavra profética de Deus que será liberada sobre a sua vida. E aquilo que antes era uma frustração, lá na frente vai se tornar um milagre. Aquilo que antes te prejudicou, lá na frente Deus vai transformar em um testemunho de milagre. Deus está falando para você: não para por causa das frustrações. Quando você olha para essa obra, quando você olha para essa estrutura, quando você olha para tudo que Deus está movendo, irmão, tem traumas, tem dor, teve momentos complicados, teve momentos difíceis, teve momentos de perdas, mas a igreja não parou. Porque existem pessoas que, apesar do ambiente não ser favorável, apesar de tanta dor, apesar de muitas das vezes levantar sem vontade nenhuma de ir para a igreja, ainda assim vem. E você sabe o que é que essa pessoa sinaliza para Deus? Que pouco importa a realidade, que existe um Deus que é muito maior do que a realidade. Existe um Deus, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que é isso, pastor? Uma coisa é a tua realidade, outra coisa é a verdade de Deus a teu respeito, e é a verdade de Deus que há de prevalecer na tua casa. Se você crê, diga glória a Deus. Presta atenção, esse homem tem tudo para avançar, ele tem tudo para ir para frente, ele tem tudo para desenvolver, mas de repente ele pega algo que trouxe um transtorno, que trouxe um trauma para ele, uma situação difícil, ele batiza aquela terra e dali ele não passa. Agora você vai entender por que em Gênesis, no capítulo 12, a primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai dessa terra, sai dessa terra.
Por quê? Porque quando Abraão chega nessa terra, ele tinha por volta de 39 anos. E quando Deus fala com Abraão, ele tem aproximadamente 75 anos de idade. São 36 anos vivendo numa terra que teve frustração, uma terra onde o sacerdote paralisou e não conseguiu avançar. Aí Deus olha para ele e fala para ele assim: sai dessa terra. Catuca essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: sai dessa terra. Catuca ela de novo, fala assim: sai dessa terra. Fala para ela assim: vence essa situação. Fala para ela assim: aquilo que vem para te parar. Fala para ela isso, irmão: aquilo que vem para te parar, lá na frente será um testemunho. Lá na frente será um testemunho. Irmãos, eu creio num Deus de provisão, eu creio no Deus que movimenta o sobrenatural, eu creio no comando profético de Deus, eu creio que Deus ainda estabelece coisas que você não entende. Só que para você entender e para você viver, você precisa entender uma coisa: que você é filho de Deus. Precisa entender isso. A Fernanda estava testemunhando ontem, existem bênçãos em regiões celestiais, existe um reino, existe algumas coisas acontecendo que você não compreende, mas Deus está estabelecendo um tempo de honra para você. A partir do momento que você decide acreditar, apesar do trauma, seguir adiante, apesar da frustração, avançar, apesar das circunstâncias, se prepara, porque aquilo que é teu vai chegar na tua mão e o diabo não tem poder nenhum para parar quando Deus libera algo sobre a vida de alguém. Você terá frustrações, você terá que lidar com algumas coisas que muitas das vezes você não está preparado para lidar, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: sai dessa terra, para de ficar preso em traumas, em circunstâncias, levanta a tua cabeça. Por quê? Porque existe um destino para Abraão. Que destino é esse, pastor? Existe uma terra chamada Canaã, e é lá que Deus quer que esse homem chegue. E é por isso que ele fala para Abraão assim: sai dessa terra. Está todo mundo aí preso em trauma. Aí depois ele fala assim: sai da tua parentela. Irmãos, você ficar 36 anos em um ambiente, se você não tomar cuidado, você acaba sendo manipulado, modelado por esse ambiente. Você quer ver uma coisa? Analisa uma pessoa que tem amizades ruins boa parte da vida dela. Daqui a pouquinho está falando igual, daqui a pouquinho está agindo igual, porque querendo ou não, uma hora ou outra, você será modelado. E é por isso que Deus chega para Abraão e fala assim: sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque nessa terra o seu pai trouxe uma identidade ruim, mas eu vou te levar para uma terra onde você vai estabelecer uma identidade de honra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, Abraão sai daquela terra, eu já estou finalizando. E ele segue em direção à terra, de acordo com a orientação que Deus havia entregue para ele. Só que quando ele chega em Canaã, Canaã é uma terra seca, Canaã é uma terra que não produz nada, e é uma terra que tem fome. Por isso que lá na frente ele vai para o Egito. Ele chega em um local que é um destino profético de Deus. E quando ele chega, irmão, é por isso que eu volto a dizer: a tua expectativa, ela pode ser frustrada a qualquer momento, mas se prepara, porque os processos de Deus, eles não competem ao homem entender, mas os resultados, eles sempre são surpreendentes. Abraão chega naquela terra e ele se depara com uma terra seca. Analisa bem, irmão, o que eu quero que você entenda é que Deus não levou Abraão para aquela terra para ele colher naquela terra. Deus leva Abraão para aquela terra
para que ele venha profetizar sobre aquela terra. Aquela terra lá atrás, Canaã lá atrás, recebeu uma maldição da parte de Noé. Porque um dos filhos de Noé, o filho mais novo, ele vê o pai dele numa situação onde o pai estava vulnerável, e ele, ao invés de ajudar o pai, ele zomba do pai. E quando o pai, Noé, percebe isso, ele amaldiçoa Canaã. Pastor, prova isso. Gênesis capítulo 9. Se você está com a Bíblia aí, irmão, rapidamente, para a gente finalizar. Olha o que Noé vai fazer, vai liberar sobre essa terra. Capítulo 9, versículo 25. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. Preste atenção aqui. Noé teve um problema com o filho, ele amaldiçoou a terra. Terá teve uma situação com o filho, ele amaldiçoou a terra e morreu naquela terra. Lá na frente você vai entender por que Deus pede o filho de Abraão. Porque se os antepassados tiveram um problema com o filho, se o seu pai teve um trauma por conta de filho, eu vou te pedir o teu filho para te testar agora. E quando Deus pede o filho de Abraão, Abraão entrega. Agora você sabe o que acontece? Aquela terra que é seca, que tem fome, que aquela terra que não produz nada, lá na frente o nome dessa terra é terra que mana leite e mel. Como assim, pastor? Explica essa mensagem que até agora é muita informação. Calma, deixa eu te falar uma coisa. No lugar que você teve um trauma, Deus está falando para você o seguinte: começa a liberar palavras. No lugar que você teve frustração, comece a liberar palavras. A Bíblia vai dizer que o profeta é levado no mais alto e sublime trono, e lá os serafins, eles liberam um decreto sobre a terra dizendo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas como assim? A terra tem violência, a terra tem pai matando filho, tem filho matando pai. Que negócio é esse? Existem palavras proféticas que alteram a realidade que você vive hoje. Quem está comigo aqui, irmão? Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Comece a liberar palavras proféticas sobre aquilo que te traumatizou. Talvez foi um casamento, talvez foi na família, talvez foi no ministério, talvez foi no seu ciclo social, eu não sei. Talvez seja alguma situação que te tira a paz. Deus está falando para você: comece a liberar palavras proféticas. Se está todo mundo dizendo que deu errado, se está todo mundo dizendo que não vai dar certo, comece a liberar palavras proféticas. Eu tenho observado uma coisa. Desde que o Noah nasceu, existem algumas palavras que a Fernanda sempre me corrigiu para eu não falar. Irmão, a Fernanda gosta de pesquisar o significado de todas as palavras. Aí você imagina, eu saí do Rio, cheio de gíria, cheguei lá, isso significa isso, corta o teu vocabulário, meu Deus, isso significa isso, isso significa isso. Quando você tem entendimento, você para de liberar certos tipos de palavras, porque a Bíblia vai dizer que tanto para a vida, quanto para a morte, existe poder na palavra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus está falando para você nessa noite. Existem ambientes que serão mudados quando você abrir a sua boca para profetizar. Existem cenários que serão alterados quando você abrir a sua boca para profetizar. Enquanto muita gente olhava para essa igreja e falava assim: olha lá, ó, caixinha de fósforo. Eu já ouvi, eu cresci ouvindo essa história. Só entra bêbado, só entra gente assim, assado. Aí você olha para essa estrutura linda, irmão. Se você está entendendo, você vai dar glória a Deus. Isso aqui é resultado de palavras proféticas que foram liberadas sobre esse lugar. Tem gente que olha para Jacareí e fala: é isso, é aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: Jacareí será um celeiro de profetas.
Jacareí será um lugar que Deus vai derramar tanto da graça, do sobrenatural, que a partir desse lugar, irmão, olha quanta gente Deus está levantando hoje. O próximo é você. Catuca essa pessoa do seu lado e fala assim: o próximo é você. Deus vai te levantar. Escuta, Deus te chamou para mudar ambientes. Deus chega para um certo homem e fala assim: o que é que você vê? Oh, Deus, eu só estou vendo ossos secos. Não é secos não, são sequíssimos. Sequíssimos. Aí Deus olha para ele: filho do homem, profetiza, profetiza. Mas eu não estou vendo. Profetiza, mas está doendo. Eu perdi o meu filho, eu perdi o meu familiar, eu estou perdendo tanto. Deus está falando: profetiza, avança, vai para cima, desenvolve, porque aquele que te prometeu, Ele garante. Apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Apóstolo Paulo fala isso e é interessante porque ele é preso, ele é chicoteado, ele sofre, mas ele tem um alvo e ele não para. Você tem um alvo, irmão. Deus te chamou para Canaã. Deus te chamou para um lugar de provisão. Deus te chamou para um lugar de vida em abundância. Você sabe essa história de que o cristão tem que ter vida sofrida? Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus tem expectativa a teu respeito. Deus olha para você diferente da forma que o teu pai, que a tua mãe, que as pessoas olham para você. Tem muita gente que eu sei que às vezes olha para mim. Tem gente que já me carregou no colo aqui, irmão. Tem gente que já trocou até fralda minha aqui, meu Deus do céu. Tem gente que já me viu passar vergonha, irmão. Tem gente que já me viu fazendo tanta arte, irmão. Teve uma vez que eu passei na rua ali, uma irmã chegou para mim e falou assim: rapaz, eu achei que você ia dar para coisa ruim. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Lá a gente faz algumas coisas assim, mas você supera. Você supera. O filho do pastor, é o pior. O filho do pai, misericórdia. Não tem palavra para... Aí esse dia eu descobri, irmão, que a minha avó, ela jejuava pelos netos. Liberava palavras proféticas sobre a vida dos netos. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Enquanto houver palavra profética sendo liberado, você não morre na terra da sua frustração. O diabo, ele tenta te prender no passado. O diabo, irmão, é incrível. Você começa a desenvolver e o diabo sempre vai levantar alguém para te lembrar: ô fulano, lembra daquela vez que a gente estava lá naquela boate? Ô fulano, lembra daquela vez que você estava assim? Ô fulano, lembra? Irmão, o diabo sempre vai levantar alguém para falar essas coisas. Por quê? Porque ele quer te ver, ele quer ver você preso no seu passado. Por quê? Porque ele sabe que o seu futuro é um futuro extraordinário. Quando Deus fala a respeito do teu destino, Ele diz coisas grandes e poderosas. Ah, irmão, você não está entendendo. Quem faz plano pequeno é você. É você que pensa assim: eu vou estudar e vou fazer aquilo e vou trabalhar em tal empresa, e Deus está olhando para você assim: sabe de nada, inocente, o que eu estou querendo é te dar uma empresa. Aí você pensa assim: eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo e vai... Não, irmão, escuta uma coisa: Deus quer cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu para você. Eu tinha expectativa de ter 2 filhos. A Fernanda toda semana: amor, faltam só 3, hein, pra gente bater a meta, hein. Não tem dó de mim não, mulher, vamos com calma. É assim que acontece, irmão. Talvez a tua expectativa foi e ainda vai ser frustrada. Cutuca essa pessoa de novo e fala assim: fica tranquilo. Deus vai te ensinar a andar por cima da tempestade. E se não der para andar por cima, Ele vai abrir o mar. E se não der para abrir o mar, Ele vai acalmar a tempestade.
E se não der para acalmar a tempestade, Ele vai fazer igual Felipe. Ele vai te pegar aqui e Ele vai te transladar para um outro lugar. Mas você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no lugar que Deus te criou. Deus te fez para viver. Bata a mão no teu peito e diga: eu vou chegar em Canaã. Se tem promessa de Deus sobre a tua vida, ela vai cumprir. Independente se as pessoas acreditam, independente se você tem crédito ou não, vai cumprir. Vai cumprir. Diga: vai cumprir. Irmão, coisa boa é você, eu já estou finalizando agora de verdade, tá, irmão? Fica tranquilo. Coisa boa é você olhar para a Bíblia e você observar tantos relatos de milagres, tantas pessoas como aquela mulher que toca na orla do manto de Jesus, aquele leproso que se apresenta diante de Jesus, irmão, aquele homem que estava há 38 anos no tanque, de repente, irmão, são tantos milagres, aquela viúva que pega o que ela tem, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela dá para o profeta, e depois entra a provisão. A Bíblia relata a história de Ana, que chega num altar orando, porque ela queria um filho, Deus libera um filho, não apenas um que foi um principal profeta, sacerdote, e depois mais 5, é muito legal você ver essas coisas. Agora, você sabe o que é mais legal? Quando você vive essas coisas. Você sabe o que é mais legal? O que traz mais intensidade? Quando você tem experiências com esse Deus. Tem 3 crentes aqui dentro, irmão. Quando você tem experiências com Deus, você lê a Bíblia diferente. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu lembro que nós ficamos um tempo sem carro, quase 2 anos, irmão, sem carro. Que guerra. E a Fernanda não parava de engravidar. Eu falei: que negócio é esse? Vamos devagar, mulher. Já estou finalizando, tá, pai? E daí, irmão, eu chegava em casa, na casa que eu morava, e eu ficava igual um doido. Eu pegava o óleo ungido assim, e eu ia lá na garagem, eu profetizo um carro em nome de Jesus. Aí eu voltava. Eu profetizo um carro em nome de... Tem gente que olha para essas coisas, irmão, e acha que... Mas crente é doido, irmão. Crente não pode ser normal, não. Como é que você vai ser normal servindo a um Deus que é sobrenatural? E daí eu comecei a ungir, comecei a profetizar, irmão. Estava difícil demais, Jesus do céu. Às vezes a gente ia para a igreja empurrando o carrinho e do nada começava a chover. E a situação ficava mais interessante porque ali se só chorava no trajeto de casa até a igreja. Aí você tinha que ir empurrando criança gritando, todo mundo olhando, esse menino indo para a igreja na chuva, indo para a igreja de madrugada, que às vezes a gente ia na madrugada de oração com as crianças e profetizando. Aí eu falava para a Fernanda: amor, nós vamos para a igreja daqui a pouquinho, no Virtus. Eu fiquei apaixonado com esse carro. Falei: nós vamos para a igreja daqui a pouquinho no Virtus. Eu profetizo. Irmão, tem coisa que você acha que é pequeno. Eu vou pedir a Deus um carro? Tem tanta coisa para Deus fazer. Irmão, se liberta. Dá um tapa na cabeça do seu irmão assim, ó. Fala: se liberta disso. Fala: deixa ser cabeção. Fala: deixa ser cabeção. Fala para ele assim: Deus é Pai. Falei, entenda de uma vez por todas. Fala assim: Deus é Pai. Você já viu um pai que gosta de ver o filho sofrendo? A Bíblia diz: se um pai sendo mau e o filho lhe pede pão, ele não dá pedra, ele dá pão. Irmão, está subindo por quê? Não acabei não, irmão, vigia. Estou brincando, vai vir, estou acabando já. Entenda uma coisa, irmão. Esse aí eu sou músico também, tá? Quando a gente sobe assim é porque o pastor já está falando demais. Vamos lá, vamos adiantar esse negócio aí. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer que você viva bem. Deus quer que você viva bem, irmão. Deus quer. Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Você acha que tem algum tipo de testemunho a minha vida ser apenas sofrimento? Você acha, irmão?
Como é que eu vou liberar algo sobre a vida de alguém que eu ainda não alcancei? Até eu me sinto mal com isso. Até eu me sentiria mal com isso. É por isso que Deus tem prazer em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos taus sem medida, de modo que você não vai ter onde estocar. Prova isso, Malaquias 3, capítulo 10. Faça a sua parte, trazei os dízimos, honre ao Senhor, acredita, libera a palavra profética, não permita que o diabo faça a sua cabeça para que você olhe para Deus como alguém inacessível, como alguém que não olha para o teu particular, para a tua dor. A Bíblia diz, é o Pai que te vê em secreto, que há de te recompensar publicamente. Deus conhece a terra da tua frustração, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu passado, e Ele olha para você muito mais interessado em ver você em Canaã do que em Harã, muito mais interessado em ver você em Canaã do que em Ur dos Caldeus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Sabe aquilo que te frustrou? Sabe aquilo que te tira a paz? Irmão, levanta a cabeça e vai para cima. Uma hora ou outra, as coisas fazem assim, ó. E aquilo que era inalcançável, aquilo que era inalcançável, aquilo que era inatingível, aquilo que você olhava e pensava assim, como que vai ser esse negócio? Olha, irmão, eu fugi de microfone igual o diabo foge da cruz. Eu lembro que o Marcos me chama, você vai ler um versículo hoje. Já viu o ninja, que ele tá com a bomba de fumaça assim, desaparece? Era eu na igreja, irmão. E hoje eu prego. Até demônio a gente expulsa, Marcos, você acredita? Até palavra profética a gente libera. E quando libera, acontece. Quando libera, acontece. Quem quer te diminuir é o diabo. Mas Deus nessa noite está olhando para você e está falando assim, profetiza. Você é filho. Você é filha. Você só vai perder se você quiser. Essa situação só vai tirar a sua paz se você deixar. Esse problema só vai te paralisar se você deixar. Porque se você levantar a tua cabeça, irmão, tem muita gente que vai te acusar, tem muita gente que vai falar não interessa, eu não estou ligando para isso, eu quero viver tudo que o Pai tem para mim. Quem está comigo, diga glória a Deus. Falta 45 para 10 horas, quem está comigo? Vamos mais 45? Queria que você ficasse de pé, irmão. Eu já vou finalizar. Olha para essa pessoa mais uma vez. Fala para ela assim, ó. Mas irmão, olha, faz cara de profeta aí. Como é que é a cara do profeta? Já começa com um sapato igual ao do Serjão. Eita glória. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Pode olhar para ela, pode olhar. Escolhe uma pessoa aí, irmão, olha para ela. Pega na mão dela aqui agora. Pode ficar tranquilo, irmão. Essa pessoa tomou banho, ela lavou a mão. Pega na mão dessa pessoa aí, vai. Pega na mão dessa pessoa. Olha para ela, irmão, pelo amor de Deus, igreja. Vamos lá. Ajuda o pastor aí, meu Deus. Agora você vai olhar para ela e vai falar assim: eu profetizo sobre a tua vida. Olha no olho dela. Olha no olho dela. Fala assim: eu profetizo sobre a sua vida. Diga assim: como filho de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Todos os projetos que foram escritos nos céus para a sua vida, você vai viver. Olha para ela e fala assim: eu profetizo, você vai chegar em Canaã. Fala para ela: eu profetizo cura sobre a sua vida.
eu profetizo libertação sobre a sua vida. Diga, eu profetizo provisão. Fala agora para ela assim: eu profetizo portas abertas. Diga, eu profetizo céus abertos. Fala, eu profetizo. Diga, eu profetizo. Diga mais alto, irmão. Diga, eu profetizo. Se prepara para viver um novo tempo de Deus. Ó, escuta, são 25 anos. Os próximos 25 anos serão anos de muita colheita. Os próximos, escuta isso, porque eu estou falando isso por intermédio do Espírito de Deus. Os próximos 25 anos serão anos de restituição. Sabe, o trauma vai transformar em bênção. Sabe, a perda vai transformar em vitória. Sabe, o medo vai transformar em coragem. Sabe, o pecado vai superabundar a graça. Sabe, aquilo que tentam te prender. Sabe, as áreas em que o diabo tenta te paralisar. Nessa noite, Deus está liberando um decreto sobre a tua vida. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. E eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua descendência, sobre os teus projetos. Um tempo novo de Deus. Você não vai parar na terra, no ambiente do teu sofrimento, no ambiente do teu trauma. Eu vou vencer. Levanta a tua mão e aplauda esse Deus. Levanta a tua mão e glorifica esse Deus. Certa vez eu fui conversar com uma senhora, e ela falou para mim assim: pastor, meu marido está desempregado, eu estou desempregada. Irmão, eu fico imaginando como é para quem viu a gente crescer falando essas coisas, né? Deve ser um negócio fazendo tanta arte. Mas ó, não tem nada em casa, a minha geladeira deu problema. Eu falei: irmã, vai piorar mais? Tem mais que piorar aí, irmão? E ela chorando: pastor, tá complicado demais. Eu falei para ela assim: minha irmã, a irmã crê no sobrenatural de Deus? Ela falou para mim assim: pastor, eu creio. Então eu profetizo sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não ouvi nenhuma voz do céu dizendo profetiza. Eu não ouvi nenhuma voz dizendo libera isso. Não ouvi, Marcos. Não ouvi. Mas eu profetizei porque eu sei que eu sou filho de Deus. Você profetiza porque você é filho e porque você é filha. E eu falei para ela assim: ó, se prepara, porque você vai ver. Você vai sair daqui e você vai ver o que Deus vai fazer. Escuta, ela saiu do gabinete. À noite ela me ligou desesperada: pastor, o que aconteceu, irmã? Eu tinha uma causa na justiça há mais de 5 anos. Estava parada, já tinha sido até arquivada. Pai. O advogado já nem estava mais cuidando da causa. O advogado ligou para ela e falou assim: olha, eu não sei te explicar, mas por alguma razão, o juiz decidiu desengavetar alguns processos e o seu está no meio. Só que tem um detalhe: nesse mesmo dia o juiz já bateu um martelo. E na segunda-feira essa empresa, que era uma autoescola, ela vai te procurar e ela vai te indenizar tudo aquilo que é seu. Pode aplaudir, irmão, é para Deus. Na segunda-feira ela recebeu essa notícia. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão, fica ligado. Eu percebo que hoje Deus está como se estivesse virando uma chave para essa igreja.
Porque existem muitas pessoas que ainda têm a mente calcificada, apática para essas coisas. Tem gente que não acredita no que eu estou falando. Só que nos próximos 25 anos, eu sinto isso no meu espírito. Não é no meu coração, porque o coração do homem é enganoso. Eu sinto no meu espírito. Deus vai levantar profetas aqui, Pai. Escuta. Deus vai mudar a realidade de Conceição de Jacareí. Vai começar a nascer nesse lugar muitos empresários, muitos empreendedores. Tem gente que, escuta, tem gente que vai avançar tanto, que vai desenvolver tanto. Tem gente que vai olhar para trás e vai falar assim: meu Deus, eu estava em Ur, agora eu estou em Canaã. Olha o que é que meu Deus fez. Os próximos 25 anos, se prepara. Hoje Deus está liberando uma capa de profeta sobre muitas pessoas aqui nessa noite. Tem muita gente que há muito tempo não profetiza. Tem muita gente que está olhando para a realidade e está só falando assim: que problema, que difícil, como dói, como é ruim, está sofrendo, está complicado. Olha o que o diabo está fazendo, pastor. Olha como é, pastor, não estou aguentando, pastor, está difícil. Tem gente que vai sair daqui, irmão, e vai chegar em casa e vai falar assim: Satanás, eu não te aceito aqui dentro. Diabo, eu não te aceito aqui dentro. Pobreza, eu não te aceito dentro dessa casa. Escassez, eu não te aceito. Eu não aceito ir para a igreja a pé. Eu não aceito. Eu quero viver tudo. Eu profetizo qualidade de vida. Eu profetizo provisão. Quem crê nessa palavra aqui, diga glória a Deus. Para finalizar mesmo, irmão. Agora é para finalizar. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus. Diga, temia a Deus, e afastava-se do mal. Agora preste atenção. Sua posse também era de 7.000 ovelhas. Isso vai quebrar a mente de muita gente, por isso que Deus mandou ler esse texto. 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimos seus servos. De modo que este homem, o servo de Deus, temente a Deus, era maior de todos os homens do Oriente. Quem está comigo, diga glória a Deus. O servo de Deus era rico. Quem está comigo, diga glória a Deus. Não estou falando só de dinheiro não, irmão, porque riqueza é impacto. Riqueza é você gerar impacto, impacto positivo. Quanto mais impacto, mais recurso, mais graça. Ele é um servo de Deus. E ele tem muita gente trabalhando para ele. Ele tem muitas posses. Ele desenvolveu. Você vai ler que onde ele pisava, os jovens daquela época olhavam para ele e falavam assim: uau, quando eu crescer eu quero ser igual a Jó. Eu quero ser temente a Deus igual a Jó. Você vai observar que ele passa por um trauma terrível, mas lá no final Deus restitui tudo em dobro. Porque entenda isso, entenda uma coisa: Deus não fez filho para viver em escassez. Você só vive em escassez se você quiser. Deus fez filhos para viver o melhor dessa terra. E é por isso que Deus está falando para alguém: você quer que o ambiente seja mudado? Então começa a liberar palavras proféticas. Para a gente finalizar de verdade agora, irmão. Já falei isso umas 10 vezes, mas eu não quero atrapalhar esse clima. O Ministério do Louvor pode chegar junto. O Espírito Santo falou comigo que tem pessoas aqui que essa pregação foi para elas. Foi para essas pessoas. Esse ainda não é um convite para quem quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar.
se você tem coragem, se você definitivamente acredita no que foi ministrado e você quer ver a tua realidade mudar daqui para frente e quer sair daqui falando igual... Irmão, nem chamei, já tem... Vem até o altar que eu quero orar por você. Se você acredita que essa palavra é para você, vem até o altar porque eu quero orar por você. Deus falou para mim que Ele vai levantar profetas aqui hoje, presbítero Elton.